2 horas e 51 minutos, né? 2 horas da manhã, né? Beleza. Então, irmãos, para quem me conhece aí, né? Para quem não me conhece, aliás, eu sou o irmão Paulo, né? E eu queria passar aqui outra questão espiritual aqui, né? Um código espiritual muito profundo, né? Sobre a questão da terceira batida na pedra, né? Que ocorreu aí. E poucos, né? Infelizmente, perceberam, né? E, e eu quero dar continuidade, né? A essa série aí de vídeos para trazer, né? Esse avivamento para a igreja aí, né? Como eu já disse para os irmãos, eu não tenho nada contra os irmãos aí, né? Os irmãos aí do Leão, do Manuel Dial, né? Porque eu estava entre os irmãos aí, né? Aconteceu, né? Toda né? Aquela coisa lá, né? Porque tinha que acontecer, né? Tava previsto nas escrituras, em código, tinha que acontecer, entendeu? Por isso que da minha parte os irmãos estão perdoados, entendeu? Eu não guardo rancor nem mágoa de ninguém, porque eu tenho essa maturidade que tinha que acontecer, né? Era profecia. Como o irmão aí, né? O mensageiro aí, né? De frente aí, bem disse, né? Todos estavam debaixo de profecia, certo? Então, beleza. Eu quero iniciar esse estudo aqui, irmãos, para poder continuar aí sobre a questão que eu passei nos vídeos anteriores, né? Sobre a questão da terceira vagina na pedra, tal. E eu quero aí dar continuidade, né? E eu quero que os irmãos aí me acompanhem aí, né, ali nas escrituras, e abra comigo, não vou perder mais tempo não. Abra comigo em Apocalipse. Vou começar aqui esse estudo aqui, né? Vou começar a passar esse código aqui em Apocalipse, capítulo 19, né? Para os irmãos o código aí, beleza? Então vamos lá. Meu compromisso aqui, irmãos, não é querer degredir ninguém, não é querer magoar ninguém. Meu compromisso aqui é com a verdade, é com o eterno, entendeu? É tanto que, né, que eu nem tenho muita experiência com o negócio de YouTube, né? Entendeu? Né, não tem esse negócio de querer aparecer, né? De querer mostrar a cara, entendeu? Eu só tô aqui mesmo porque o Eterno tocou para mim gravar esses vídeos, então eu vou gravar, entendeu? E eu tenho que passar a mensagem, né? Doe quem doer, beleza? Minhas intenções são puras, não tenho nada contra nenhum irmão, né? Mas enfim, vai ter que ser passada a mensagem, beleza? Então abre comigo aí Apocalipse, vou começar aqui, né? Apocalipse de número 19, verso de número. Se eu já 19 mesmo. É isso aí mesmo. Apocalipse de número 19. Não, irmãos. Perdão. Apocalipse de número 17. Peguei errado aqui. Apocalipse de número 17, verso de número 12. Vou começar no verso do número 12 em diante. Diz o seguinte. Presta atenção nesses códigos aqui, né, que é um código bem profundo. Mas quem vai compreender esses códigos aqui é só quem são 144 mil, né? Só eles que tem, só aquele que tem a unção que vai compreender esses códigos profundos aqui, porque é bem profundo, bem sólido, né? Então esse código profundo aqui, sólido, só vai entender mesmo quem é 144 mil. Quem não for, não vai entender nada. Vai entender mesmo que tem um espírito mesmo, de verdade, né? Que tem a unção, né? Tá lá no livro das epístolas de Alhana, das epístolas, que fala assim, né? Vós que tem a unção, sabeis tudo, né? Entendeu? Vós que tem o espírito da sabedoria, né? A unção, sabeis tudo. Por quê? Porque o evangelho da verdade, o evangelho eterno, não é para todos, não é para todos. Quem vai compreender ele são quem? O evangelho mais profundo é somente os aprovados, né? Os eleitos e fiéis que vão compreender, que são 144 mil. Entendeu? Beleza, então. Capítulo 17, verso número 12. Diz o seguinte. E os 10 chifres que tu viste, né? São 10 reis. Já passei essa questão para os irmãos, né? Sobre os 10 reis, né? Sobre os 10 bajuladores, né? Os 10 filhos de Jó, que entreguem a autoridade, o poder ao antimachia espiritual, que os irmãos já sabem quem é, eu revelei para os irmãos. Trata-se do
do vencedor, né, do vitorioso, que é um código, né? Aquele que tem um couro cabeludo, né? Ou seja, que tem um cabelo comprido. E esse é o traidor, né? Que está entre os irmãos aí. Enfim, já sabe quem é. Já foi passado o código. E os 10 tipos que viste, tu viste né? Os 10 tipos que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder e autoridade como reis por uma hora com a besta. Beleza. Aqui sabemos que está falando da besta lá, né? A besta lá, física, né? Física, né? O Ultimachia literal lá, o Emmanuel, beleza. Mas, eu estou passando aqui, é um código espiritual, entendeu? É uma camada espiritual, entendeu, irmão? Você vai ter que ter espiritualidade para entender essas camadas. As escrituras tem várias camadas, tem vários níveis, né? Vários níveis de interpretações, entendeu? Então, eu estou passando por cima aqui, é uma camada espiritual, entendeu? Então, beleza. Então, espero que os irmãos aí tenham espiritualidade, compreender. Verso 13. Eles têm o mesmo pensamento, ou seja, eles têm uma somente. Por que uma somente? Por quê? Porque são bajulador. Eles têm uma somente. É espiritualmente passando, espiritualmente. Ó. Da mesma forma que tem um antimachia físico, lá o Emmanuel, né? Tem também o antimachia espiritual. Entendeu? O espiritual. Né? A camada espiritual. Eles têm o mesmo que? O mesmo pensamento. Ó. Tem o mesmo pensamento. Qual é o pensamento deles? É de entregar o seu poder, a sua autoridade, né, ao seu ídolo, né, ao seu pastor ídolo, vamos dizer assim. Que traz aqui espiritualmente o antimachia espiritual. Eles têm o mesmo pensamento, não somente, que são bajuladores. Né? E entregarão a sua autoridade e força. Força à besta. Por quê? Porque Apocalipse 6, versículo 2, que já mostrei para os irmãos nos vídeos anteriores. Sobre o vencedor, né? Que saiu vitorioso para conquistar, para vencer. Porque o antimachia espiritual, né, que está aí no tempo eterno, ele tem o nome dele tem o significado de vencedor, o vitorioso. Entendeu? E você separar a sílaba de vitorioso, vai ter o nome do traidor lá, né? Que eu mostrei para os irmãos já. Vendo aí, ó? Renan, este tem o mesmo um só pensamento, que são bajulador, né? A Maria vai com as outras. Entregarão a sua autoridade ao seu pastor ídolo, né? A besta, ao vitorioso, ao vencedor. Estes aí, ó, guerrearão contra o cordeiro. Por quê? Porque da mesma quem é esse cordeiro aqui? É Yahus. Nós sabemos que é Yahus. Mas, como eu falei, da mesma forma que tem um antimachia espiritual, também tem um antimachia, né? E da mesma forma que tem um antimachia espiritual, também tem o Yahus espiritual também. Né? O espiritual. Espiritualmente. Entendeu? Aqui, ó. E estes aqui, ó, que deu poder à besta, esses guerrearão contra o cordeiro, contra esse Messias espiritual aqui, contra o verdadeiro Messias espiritual, né? Contra o Yahshua espiritual. Guerrearão contra ele, ó. Mas ele os vencerá. Ele os vencerá. Porque ele, né, é o rei dos reis e o mestre dos mestres. Por quê? Porque traz esse cordeiro aqui, espiritualmente, traça de quem? Traça do raminho do lado direito. Ele espiritualmente, né, nas camadas, representa Yahshua também. Entendeu? E ele vencerá. E vencerão os que estão com ele. Esses que são os que estão com ele? São os 144.000. E a Laodiceia. A Laodiceia vai estar com ele, né? Os levitas. Não é? Os levitas vai estar com ele. Que ele vai governar sobre os levitas, sobre a Laodiceia. Vai reinar sobre eles. Vamos ver aqui ao longo do estudo. E o cordeiro, né? O raminho direito, os vencerá. Os vencerá quem? Os traidores aqui, ó. Entendeu? Que deu poder ao antimachia espiritual. Porque ele é o rei dos reis. Né? É o de frente, né? É o rei dos reis. E o mestre dos mestres. É o de frente. Que instrui, que ensina. E vencerão que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E ele disse-me, atenção agora, irmão, agora quer ver ao peso agora quer ver fogo. E ele disse-me, o anjo, né? As águas, pronto, ó, as águas que tu viste, águas. Águas pode se tratar tanto de povos, né? Como também de doutrinas, né? Palavras, né? As águas que tu viste, as águas, mas no caso aqui está falando de quê? De povos, nações
e línguas. Que essa mulher aqui está assentada, né? Essa mulher aqui. Mas espiritual, nós sabemos que essa mulher aqui, literalmente, falando do Vaticano. Nós sabemos disso, que é o Vaticano. Eu sei disso, que é o Vaticano. Mas espiritualmente, falando de quem? Falando de uma mulher que se assenta sobre muitas águas. E água, a escritura representa que povos, multidões, nações e línguas. Diz que essa mulher aqui, então, está assentada no meio de povos. Por quê? Porque está de uma mulher que corrompeu, caiu em transgressão, mas está sentada no meio de povos. Quem é essa mulher aqui? Espiritualmente. Nós sabemos que é o Vaticano, mas espiritualmente falando de outra mulher. Espiritualmente. Quem é ela? Vamos ler Provérbios 9, verso 13. Lá diz o que? Apocalipse 17? Que ela está assentada sobre povos, sobre águas. Assentada. Tá? Assentada. E água é povos. Beleza? Vamos ler Provérbios 9, versículo de número 3 ao 15. Provérbios 9, 3 ao 15. Vamos ver aqui. Quem é essa mulher espiritualmente falando? 9, 3 ao 15. Vai dizer o seguinte aqui. Atenção. Ó. Provérbios 9, 3 ao 15. A mulher tola, tá vendo? Espiritualmente. A mulher louca, né? Tola é espalhafotosa, é a palavra difícil aqui. Espalhafotosa. E ela é simples e nada sabe. Nada sabe. Porque ela se assenta. Presta atenção agora, irmão. Tem que ter espiritualidade, irmão. Os irmãos têm que ter espiritualidade. Como eu falei no início do vídeo. Quem vai compreender essa mensagem aqui é somente quem são 144 mil que vai compreender essa profundidade aqui. Por isso que eu falo para os irmãos, dobra a atenção aí. Porque é bem sólido. É bem, né, complexo. Entendeu? Vai entender mesmo que então o Espírito eterno mesmo. Quem são né, os eleitos aprovados. Porque ó, a mulher louca, né? Ela é simples e nada sabe. Porque ela se assenta. O que está lá em Apocalipse 17 diz que a mulher se assenta em muitas águas, né? Ela se assenta sobre uma cadeira no alto. Já passei para os irmãos Scott aqui, sobre a cadeira no alto, né? Que a cadeira é essa? A cadeira é de Moisés. Que eles habitam no alto. Que alto é esse? No alto da montanha. Que é a montanha? É o Monte Sião. O Monte Sião não habitava em Jerusalém? Não é? No alto do monte lá? Então, por isso que fala que se assenta numa cadeira no alto do monte. O Monte Sião ficar na onde? Jerusalém. E qual o ministério de Jerusalém? Espiritualmente aí? É o ministério do lado direito. Né? Por isso aqui, ó. Ela se assenta numa cadeira. Que cadeira? Mateus 23. Na cadeira de quem? De Moshe. Moshe não é o ministério direito? Pois então. E ela se assenta numa cadeira no alto. Aqui no alto? No Monte Sião. O Monte Sião fica no alto. Entendeu? Uma cadeira nos lugares altos da cidade. Já passei para os irmãos essa questão aí já. Já passei para os irmãos já. Os irmãos quiser ver essa questão aqui que eu passei, tá nos vídeos anteriores. Já passei essa questão aqui já. Aqui, ó. Uma cadeira no alto, né? Beleza. Vou voltar lá para Apocalipse 17. Então os irmãos estão ligando aí já quem é essa mulher espiritual aqui de Apocalipse 17, né? Nós sabemos que está no Vaticano, mas espiritualmente, os irmãos estão precisando ligar os pontos aí. Né? Espiritualmente, tá? Se de uma mulher do Ministério do Direito, infelizmente. Tá? Vamos ver aqui ao longo do estudo, vamos entender mais ainda. Aqui a profundidade, né? Aí fala aqui, ó. Continuar aqui. E as águas que tu viste, onde a mulher prostituta está assentada. Porque águas? Águas são povos, multidões, nações e línguas. Mostrando que essa mulher aqui governa sobre nações. Governa como? Lidera sobre nações, né? Povos e línguas. Por quê? Está falando de Isaías 30. Né? Águas são povos, línguas, né? Fala de Isaías 30, irmão. Deixa eu pegar aqui Isaías 30. Isaías 30. Tá ligando os pontos aí. Tá ligando os pontos. E usa a espiritualidade. Isaías 30, verso 19 e 20. Diz o seguinte, ó. Porque o povo, né? Lá em Apocalipse 2, verso 2 e 3, fala, porque os povos, né? Povos, nações e línguas, vai vir para onde? Vai vir para o Monte Sião.
Porque a lei será de Sião, e de Al-Shalom a palavra do Criador. Isaías 2, versos 2 e 3. Por isso que lá no capítulo 17 fala o código lá, né, espiritual, profundo. Que a mulher se assenta sobre os povos. Que povos é esse? Espiritualmente. Espiritualmente, a Laodiceia, espiritualmente. Entendeu? Que ela governa, que se assenta uma cadeira, você governa sobre esses povos aí. Esse é um código espiritual. Profundo, né? Porque Isaías 30, verso 19 e verso 20. Porque o povo, né, os povos, melhor dizendo, habitará dentro de Sião, da mulher, né? Não tá a mulher que se assenta no alto do monte, que monte Sião aqui, ó. É um código. Porque os povos, né, habitará dentro de Sião, no mistério direito. Em Al-Shalom. Em Al-Shalom aqui, ó. Tá vendo aí? Tu não chorarás mais. E ele será muito benigno. Quando a Laodiceia, tu não chorarás mais, a Laodiceia, né? Ele, né? Ele quem? O Yahweh espiritual, que é o ramo direito. Moisés, né? Davi. Ele será muito benigno para contigo, né? Fala de paz ao seu povo. Paz, contanto que não volte à loucura. Ele será benigno com o seu povo, ó, contigo, né? A voz do seu choro, né? Quando ele vier e ouvi-lo, ele te responderá. Embora o Ial vos dê o pão da adversidade, né? O pão da aflição, por quê? Né? Ainda que Ial te dê o pão da aflição, teus professores, tá vendo aí? Teus professores, quem é o professor? É os ex lá que dá o poder ao antimachia, né? Teus professores, é os ex lá. Contudo, não será removido em um canto, nunca mais. Porém, teus olhos verão seus mestres. Quem é os mestres? Por isso que lá Apocalipse fala lá, né? Que o Cordeiro é o rei dos reis, mestre dos mestres. Falando de quem? Do ministério direito. Espiritualmente, essa mulher aqui que caiu, ó, prostituta, né? Caiu em prostituição, idolatria, é o ministério direito. Espiritualmente. Entendeu? Sabemos que fisicamente, literalmente, está do Vaticano. Mas espiritualmente, falando de Jerusalém, né? Do lado direito, do lado do leão, que caiu. Entendeu? Espiritualmente. Entendeu, irmãos? Você entendeu os pontos, ligar os pontos aí? É bem profundo, é bem sólido. Só os 144 mil vai entender essa mensagem aqui. Entendeu? Que é bem profundo, bem complexo. Aí fala aqui, ó. Né? Então, quem é os povos lá? Diz que lá, então, ainda que te dê as águas de aflição, né? Por que água de aflição? Apocalipse 10. Aqui, ó. A mulher aqui no Apocalipse 17 fala que a mulher está sentada sobre os povos. Que povos? Eu li lá Apocalipse, porque o povo estará em Sião. E ainda que dê as águas de aflição aos povos, que povos? Que a mulher lidera, né? Que povos são esses? Que é o da água de aflição. Aqui, ó. Apocalipse 10, verso 11. Ó. E ele me disse, tu deves profetizar. Tu quem? O ramo direito. Né? O Yahweh espiritual. E ele me disse, tu deverás profetizar novamente, diante de muitos povos, nações, e línguas, e reis. Por isso que Apocalipse 17 fala, e a mulher que viste, né, se assenta, é a mulher prostituta que viste, se assenta em muitos povos, ou seja, muitas águas. Águas são muitos povos, tá vendo? Se assenta o quê? Para governar. Ela governa, é ela que vai, né, por mais que eles caírem em pecado, mas ela vai usar isso, né, os mestres, lá que eu li para os irmãos de Isaías 30, verso 19, ainda que eles caírem em pecado, esses irmãos aqui do leão, e ela vai usar eles para poder ensinar a Odisseia, né, os mestres, está em Isaías 30, verso 19 e 20. Ela vai usar eles, né, vai usar eles para poder ensinar a Odisseia. Mas se caíram, mas ela vai usar eles, entendeu? E ela escolheu o Monte Sião para poder vir a palavra, né? Isaías 2, verso 2 e 3, né? Porque de Sião sairá a lei, de Al-Shalom a palavra do Criador. Por mais que eles caíram, esse povo aqui de Sião, do lado direito, e ela vai usar isso, entendeu? Que ela escolheu Sião para poder lançar a mensagem, né? O lugar do deserto é isso aí, é o lugar, o menor de Al, né? Beleza. Entendeu? Agora quem é essa mulher aqui espiritualmente? Essa mulher prostituta aqui, ó, prostituta que está assentada, né? Sentada, ou seja, governa, assentada, que governa sobre os povos, que povos? Línguas, nações e línguas. E os mestres vão ensinar essas línguas, esses povos. Isaías 30, os mestres vão te ensinar. Virá a fala dos seus mestres, mas são mestres caídos, né? Mestres reprovados, né? Infelizmente, caíram, né? Beleza. Continuar aqui. Atenção agora que vem, agora vai ficar feio, vai ficar pesado, né? Verso 16, ó, Apocalipse 17, 16.
E os 10 chifres que tu viste, 10 chifres, quem é o 10 chifres? São os professores lá que nós lemos Isaías 30, versos 19 e 20. 10 chifres que eu vou te vir são esses 10 reis aí que deu poder ao antimachia, né? Ao vitorioso. Né? E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta. Que prostituta? A mulher aqui que está sentada sobre muitas águas, né? Que governa sobre muitas águas, que governa sobre a Laodiceia, sobre língua, nações e língua, espiritualmente. Tá vendo aí esses 10 reis aqui que traiu a igreja aqui, ó, que traiu Sião, né? Que adorou o pastor ídolo, o vencedor, Nicodemos. Esses 10 reis aqui, ó, né? Que traiu eles, vai odiar essa mulher aqui, ó, que caiu também em pecado, né? Foi enganada. Vai odiar elas. Odiar elas. Por quê? Vamos ver agora. Odiar elas, né? Odiar os irmãos. Os irmãos foram traídos e ainda serão odiados ainda. Por esse povo aqui, ó. Esse povo aqui traiu eles e ainda eles serão odiados ainda por esses caras traidores aqui, ó. Por esses irmãos traidores. Eles serão odiados, né? Fala, e deixarão desolada e nua. Desolada, tá vendo aí? Esses 10 reis aqui que traiu a igreja, que coroou o Nicodemos, né? Que idolatrou ele. Eles vão o quê? Odiar a mulher que caiu, a mulher lá direito, né? O povo lá direito. Vão odiar eles, ó. Entendeu? Traiu eles e depois ainda odeia eles. Vão detestar eles. E deixarão a mulher, né? O leão aí, desolado e nua. Desolado. Grifo essa palavra aqui, desolado. E vai para 1 Coríntios 3. Vou ligar os pontos. 1 Coríntios 3. Versos 14. Aliás, 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Né? Diz que esses 10 reis aqui que traiu a igreja aí, ó, que ele idolatrou o antimachia espiritual, o Nicodemos, eles vão odiar essa mulher, os irmãos que caíram, né? E vão deixar esses irmãos aí desolados, né? Vão destruir o templo do Eterno, né? Vão deixar Yahushalom desolada e nua. Aí os irmãos ligam com o quê? Com 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Aqui, ó. Diz: não sabeis que vós sois o templo de Yahweh? Entendeu? Ligou os pontos? Não saber que vós sois o templo de Yahweh, dos exércitos? Se algum homem, que homem é esse? De algum homem, estou falando no singular, uma pessoa. Se algum homem, que homem é esse? Estou falando do antimachia espiritual, do Nicodemo, do vencedor, do principal traidor, né? Se algum homem, antimachia espiritual, corromper o quê? Corromper quem? As pessoas, né? Conquistar as pessoas e corromper elas, destruir elas espiritualmente, né? Matar os irmãos espiritualmente, entendeu? Destruir as ovelhas, né? Se algum homem, antimachia espiritual, Nicodemos, corromper o templo de Yahweh, o povo de Yahweh, porque o templo somos nós, né? Então se quer vir corromper algum irmãozinho, desviar algum irmãozinho no caminho, destruindo eles, né? Com o espírito deles, Yahweh destruirá também esse tal homem, né? Espiritualmente, né? Porque o templo de Yahweh, que sois nós, é sagrado. Então você não pode corromper o irmão. Por isso que lá em Isaías, em Provérbios 9, vai dizer que aquela mulher lá, né? Que espiritualmente é a mulher de Apocalipse 17, né? Essa mulher aqui, ó, que é o lado direito, né? Que se assenta numa cadeira no alto, cadeira de Moisés, no alto do monte, vai dizer que ela dizia, né? Os irmãos, que ela vai dizer que ela dizia os irmãos, né? Do caminho correto, né? Destrói o templo do Eterno, destrói as ovelhinhas de Yahweh, aqui, ó. Provérbios 9, verso de número 15, aqui, ó. Para chamar os passageiros e simples. Volte-se para aqui, ó. Aliás, aqui, ó. Porque ela se assenta, né, sobre os povos, né, sobre a Laodiceia, nos lugares altos, no Monte Sião, para chamar os passageiros, tá vendo aí, que andam corretos em seus caminhos. Tá vendo aí? Ela chama passageiro, né, conquista, né? Conquista, chama eles, conquista eles, convence eles, depois corrompe eles, ó. Desvia ele do caminho correto, destrói o templo do Eterno, destrói as ovelhinhas do Eterno. Tá vendo? Aí você vai para o capítulo de Provérbios 4, verso 16. Vai dizer o quê? Aqui, ó. Porque eles quem? A mulher lá. Entendeu? Eles não dormem, exceto quando eles causam algum dano ao seu próximo, ao seu reino e ao seu irmão. E ficam sem sono, né? Eles não descansam, eles não dormem, se não fizer alguém cair. Tá vendo aí? Cair, tropeçar na pedra de tropeço, que é Yahshua.
Eles não dormem, eles não descansam enquanto fazer algum irmão cair, tropeçar. Entendeu? Tá vendo? É pesado, né? Vamos voltar lá o raciocínio lá. Vamos pôr de água aqui, irmãos. Propaganda seca. Continuar o raciocínio aqui. Bora. Apocalipse 17, versículo de número 16, né? E os 10 chifres que viste, né? Os 10 traidores que traiu a igreja, que tu viste sobre a besta, esses odiarão a prostituta, odiarão os irmãos que caiu, né? Caiu em idolatria, né? Por isso que são prostitutas, né? Prostituíram, né? Adorou, foram enganados. Foram conquistados, depois enganados, depois destruídos. Por isso que lá no livro de Daniel, lá que eu passei nos vídeos passados, que esse Yontimachi aqui, ele destrói muitos poderosos. Que os poderosos? Está lá no Jó 34:20, que são tomados pelas águas do dilúvio, né? As águas, palavra, né? Ali que vão devorar eles. As águas, né? E os poderosos serão tomados pelas águas de Isaías 28, verso 2. Eu expliquei para os irmãos a questão de Jó 34:20, dos poderosos, né? Expliquei já nos vídeos anteriores aí, só assistir lá. Beleza? Aí fala, Apocalipse 17, né? Os 10 chifres que tu viste, né? Os 10 traidores que estão na igreja, né? Eles te odiarão, né? Os irmãos aí que caíram, né? A prostituta, né? Deixarão desolado e nua, né? Destruiu o povo do Eterno, destruiu a violência do Eterno. A última magia espiritual arruina muitos poderosos, né? Tá em Daniel 8. Arruina muitos. Conquista eles pela lisonja, né? Apocalipse 6, verso 2, né? Vem que faça paz, paz, irmão, quando não há paz. Ele estabelece a faça paz no meio da igreja aí, no meio dos irmãos, o magia espiritual, Nicodemos. Os irmãos creem na palavra dele, na bajulação dele, e depois ele arruina esses irmãos aí que ele conquistou. Arruina eles, destrói os poderosos. Arruina eles, ficam arruinados por causa dele. Entendeu? Ficam caídos. Entendeu? Aí fala aqui, ó. E ele deixará essa mulher aí, ó, com os irmãos do lado direito, né? Vai tirar o xalã espiritual, né, desolada. Né, que eu li em 1 Coríntios lá. Pois então, agora vai deixar essa igreja aqui, ó, do lado direito, essa casa, desolada. Aí os irmãos vão para Mateus 23. Mateus 23. Vamos ver lá como é que está escrito. Mateus 23, né? Que fala da cadeira de Moisés, né? Dos fariseus lá. Mateus 23, verso 37 e 38. Mateus 23, verso 37 e 38. Diz o seguinte. Ó Yahshalom, tá vendo aí? É Yahshalom, tá vendo? Porque é um código espiritual. Que a mulher prostituta de Apocalipse 17, literalmente, fala do Vaticano. Mas eu sei disso, fala do Vaticano. Mas espiritualmente, trata-se de quem? Do Ministério do Direito. Entendeu? Eu falei para os irmãos no início do vídeo, né? Que eu estou passando aqui é uma camada, é um nível espiritual profundo, completo para os irmãos. E que só vai entender essa mensagem quem são de fato aprovados, né? Quem de fato tem o Espírito Eterno. Ou seja, para entender essa mensagem, é somente os 144 mil, beleza? Aqui, ó. Ó, né? Mateus 23, 37 e 38, ó. Ó, Yahshalom, que mata, presta atenção aqui agora, que mata os profetas. Grifa aqui, ó, que mata os profetas. Tá aí? E apedreja os que são enviados. Eles matam. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Teimosia, né? Ignorância. Eis que a vossa casa é o quê? Deixada desolada. Aqui está Apocalipse 17. Aqui, ó. 16. E os 10 chifres que viste, né? Os 10 governantes no meio dos irmãos aí, ó. Né? Que adoram o pastor ídolo, o Nicodemos. Eles vão trair os irmãos, né? E deixarão, né? E ao Shalom desolado aqui, ó. O templo desolado. Tá vendo aí? Apocalipse 17, 16.
o que está aqui em Mateus 23? Que Yahshalom o quê? Foi deixado o quê? Desolada, ó. Deixado desolada. Tá vendo? Igual tá lá em Apocalipse 17, que é um código espiritual. A gente deixou Yahshalom, então o quê? Desolada. Tá vendo aí, ó? Desolada, ó. Esse que é a nossa casa, que é a casa do lado direito. Tá vendo aí? É o tempo eterno. Será desolada, tá vendo aí? Desolada. Tá vendo? Mas disse aqui no verso 37 que o quê? Que essa casa aqui, ó, do lado direito, que é Yahshalom, ela mata os profetas. Aqui, ó, Yahshalom, não é Sodoma. Tá vendo? Não é o ministério esquerdo. É Yahshalom. Por isso está no Mateus 23, que fala da cadeira de Moisés, não a cadeira de Elias. Tá vendo? Não adianta, irmão. Não adianta. Não adianta. Entendeu? Yahshalom, que mata os outros profetas. Eles matam os profetas. Tá vendo aí? Grifa aí agora, eles matam os profetas. E vai para Apocalipse 17. Versículo de número 6 e 7. E o seguinte. Apocalipse 17, verso 6 e 7. E o seguinte, ó. E eu vi a mulher. Que mulher? Yahshalom. Nós leu agora em Mateus 23. Deus que mata os profetas. Porque é um código espiritual, tá vendo aí? É um código espiritual. Eu creio que os irmãos estão entendendo aí. Estão entendendo os irmãos aí. É um código espiritual. Traz um segredo espiritual, uma camada espiritual, entendeu? E eu vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos. Que são os profetas, tá lá, irmãos. Tá em Mateus 23. Yahshalom, a mulher aí, ó. Que mata os profetas. Tá vendo aí? Aqui, ó. Que está embriagado com o sangue dos profetas. Entendeu? Embriagado com o sangue dos profetas, né? Dos santos. E com a testemunha de Yahshua. Tá vendo? Quando o irmão se levanta lá para passar uma palavra, os irmãos, né? Qualquer irmão que se levanta lá para passar uma palavra, né? Que contradiz a doutrina dos irmãos lá, e os irmãos pegam e sepam o irmão do grupo. Eles matam os profetas espiritualmente. Eles sepam o irmão fora do grupo. Porque caiu no fanatismo religioso. Caiu no fanatismo. Entendeu? O fanatismo faz isso. O fanatismo faz a pessoa matar o outro. Foi isso que aconteceu com Yahshua. Yahshua chegou lá, se não está num jumentinho, e os fariseus não pegaram na religião ali, ó, que não se deu conta, né, nas escrituras, que o seu rei verdadeiro ia vir um jumentinho, fala de Zacarias, mas ele está tão religioso que não viu, né, que não se deu conta do tempo espiritual, chegou lá e matou Yahshua, o Messias verdadeiro deles, matou ele. Fanatismo religioso, matou Yahshua. Entendeu? Esse aqui dá o fanatismo religioso. Porque os irmãos lá se levantam no grupo lá do Enguidi para poder passar uma mensagem ou questionar algo, né, que os irmãos ensinou, e o irmão lá e questiona, eles lá e sepam o irmão fora do grupo. Sepa para fora. É fanatismo religioso. Ninguém pode nem citar nada ali, nem continuar nada, que eles vão querer separ fora. Matar o irmão espiritualmente. Isso aí é fanatismo religioso. Entendeu? É isso que dá o fanatismo. Né? Aí fala aqui, Apocalipse 17, verso 6, ó. E eu vi a mulher, que mulher? Yahshalom, embriagada, com o sangue do quem? Dos profetas. Né? Mateus 23. Yahshalom, que mata os profetas. Olha aqui, ó. E estão embriagados com o sangue de quem? Dos santos, quem? Os profetas, é um código. E com o sangue dos machos de Yahshua, né? Da testemunha de Yahshua. Entendeu? Aí o anjo continua dizendo, né? Verso 7. E o anjo me disse, atenção, irmãos. E o anjo me disse, por causa disso te admiras? Por que o anjo falou assim para João? João, por que tu te admiras? Porque João viu essa mulher aqui, ó, ensinando. Ela ensinava, antes ela era pura, né? Antes ela era pura, purinha. Dava certinho no caminho da eternidade, retinha, bonitinho. Né? Aí depois ela caiu em transgressão, caiu em fanatismo religioso. Entendeu? Começou a se prostituir espiritualmente, né? Idolatria, né? Adorou o antimachista espiritual lá, o Nicodemos. Aí ela virou uma prostituta agora. Entendeu? Ela é pura, o João ficou admirado, uai. Eles eram puros, seguiu o Eterno direitinho, no temor do Eterno. E agora tá matando os irmãos, espiritualmente falando, matando os irmãos. Separando os irmãos fora do grupo deles, no meio deles. Entendeu? Os códigos espiritual. E o anjo me disse, por causa disso, por que maravilha, João? Porque João viu ela pura, pregando o evangelho, bonitinho ali, né? Bonitinho ali. Aí o João viu, né? O João viu ela matando depois, matando os irmãos, espiritualmente. Deu matando eles. Admirado, vai ensinando, agora depois mata os irmãos, né? Tira os irmãos do meio deles, matando os irmãos espiritualmente. Entendeu? Eles iam ficar admirados. É um código espiritual.
Ela ensinava, depois mandava matar os irmãos. Por quê? É um código, ó. Deixa eu ver aqui. Mateus 23. Liga aí com Mateus 23, ó. João fica admirado. Por que tu admira, João? Por quê? Porque viu os irmãos ensinando os irmãos, depois mandar os irmãos, matar os irmãos espiritualmente. Separar os irmãos do grupo, no meio deles. Aí você liga com quem? Com Mateus 23, verso 1 ao 3. Mateus 23, verso 1 ao 3. Ó. Presta atenção. Então falou Yahshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira, no trono, né, de Moshe, se assentam os escribas e os fariseus, né? Entendeu? Tudo, pois, o que vós disserem, tudo que vós te disser, isto observai, né? Examinai tudo, reter o que é bom. Fala igual Paulo, examinai tudo e reter o que é bom. Não criar em todo o espírito, mas provai se o espírito é do Criador. Entendeu? Não criar em tudo, mas examinai tudo e reter o que é bom. Seja prudente. Aqui, tudo, pois, o que eles vos ensinar, disserem, isso observai. Entendeu? Seja prudente. Examinai tudo. E fazei. De acordo com se for certo, você faz. Se for certo. Porém, não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não praticam e não fazem. Por quê? Está lá em Apocalipse, vai ler agora. João ficou admirado, viu eles ensinando. Depois ele mata os irmãos espiritualmente. Sepa os irmãos fora do meio deles. Se os irmãos se levantar ali para questionar uma coisa, né? Ali, questionar algo que ele ensinou ali, ele sepa o irmão fora. Mata os irmãos. Fala aqui, ó. João viu lá, eles ensinando, só ensinam, mas ele não pratica. Eles matam os irmãos. Entendeu? João fala, ele mata os irmãos. Ensina, depois manda matar. Ensina e depois não pratica. Só ensina, mas não pratica o que eles ensinam, não. Entendeu? Mata os irmãos. Entendeu? Agora entra a questão de quê? De Mateus, né? Aliás, vou ler o Apocalipse 17, versículo de número. Deixa eu pegar aqui. Mateus 17, verso de número. De número 1, número 2. Mateus 17, verso 1 e 2. Tá? Aqui, ó. Aliás, verso 3. Mateus 17, verso 1 e 3. Ó. Assim, ele levou. Atenção, irmão. Atenção no código. É forte. Assim, ele levou-me em espírito para o deserto. Tem Bíblia que fala assim, né? Tem Bíblia aí nas Almeidas, fala assim, assim me levou em espírito a um deserto. Mas aqui não. Aqui na Bíblia que eu estou lendo aqui de James, fala assim, ó. Assim ele levou-me em espírito para o, né? Fala um deserto, fala o deserto. Ele me levou para o deserto. O que é o deserto? É o Brasil. Que é um código espiritual. Eu falei para os irmãos, tenha espiritualidade. Porque a escritura, ela é profunda. Ela tem várias camadas espirituais, entendeu? Várias dimensões. É uma arquitetura celestial impressionante, irmão. Tremenda. Para quem tem um espírito eterno mesmo, de verdade, e compreende essas camadas, é tremendo demais, é lindo demais, né? Entendeu? É uma arquitetura celestial impressionante. É camada em cima de camada. É segredo de segredo. São níveis de interpretações espirituais, entendeu? Por isso que eu falo que só vai entender essa mensagem quem realmente tem o Espírito Eterno. Quem é centro para cada domingo vai entender. Quem não for, não vai entender nada. Entendeu? Aqui, ó. Apocalipse 17, 3. Vai dizer o quê? Assim ele levou-me em espírito. Tá vendo? Em espírito. Tá vendo aí? A palavra aqui em espírito, porque está de um código espiritual. Por isso a palavra espírito aqui está por aqui, por acaso não, porque é um código espiritual. São camadas, são segredos. Entendeu? É o Espírito do Eterno perfeito. É a arquitetura celestial. São dimensões espirituais perfeitas, irmãos. Entendeu? Assim ele levou-me em espírito. Tá vendo aí? Em espírito. Para o deserto. O deserto. Que é o deserto espiritualmente? O deserto é o Brasil. Para o deserto. A gente para o Brasil. Vamos dizer, esse é um código. Entendeu? Para o deserto. E eu vi uma mulher. Que mulher?
Você já sabe, de Al-Shalom que mata os profetas. Entendeu? Né? Que tem embriagado com sangue do que? Dos profetas. Eu mostrei para você um código já mostrei. E eu vi uma mulher que era sobre uma besta de cor de quê? De vermelho. Agora vem um código. Meu pai do céu, agora é pesado, irmão. Diz que essa mulher aqui, ela tá vestida de vermelho. Por que ela tá vestida de vermelho? Irmão, sabe? Por que essa mulher tá vestida de vermelho? Pera aí, irmão, um segundo aqui. Besorrão aqui. Por que, irmãos, que fala que o João fala que essa mulher aqui, que ele viu no deserto, né? Especialmente no Brasil, essa mulher aqui está vestida de vermelho, de escarlate. Por quê? Porque é um segredo espiritual. E agora eu vou mostrar para os irmãos. Gênesis, pega comigo aí, Gênesis 13. Gênesis 13. Aqui, ó. Vamos entender o código por que essa mulher está vestida de vermelho, né? Essa mulher aí, espiritualmente, aí é Al-Shalom, né? O ministério direito. Mostrei para os irmãos aí já. E por que ela está vestida de vermelho? Porque é um segredo espiritual. Mostra para os irmãos aqui. Gênesis 13. Abra comigo aí. Acompanha. Gênesis 13. É forte, viu? Gênesis 13, né? Versículo de número 11 ao 13. Aqui, ó. Aí vamos entender porque ela está vestida de vermelho. Então, Ló, né? Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. Por que Ló? Que é um ministério, qual é o ministério de Ló? Né? Na escritura, nos códigos espirituais. Qual é o ministério de Ló? Nós sabemos que o ministério esquerdo, nos códigos de Gênesis, trata de Sodoma, né? Os sodomitas. E qual é o ministério de Ló? Então, qual é o ministério de Ló, então, nas escrituras, aqui em Gênesis? É o ministério direito. Entendeu? O ministério direito. E a mulher lá, de Apocalipse, ela era gananciosa, né? Diz que ela estava vestida de ouro, né? Com peles preciosas, porque ela era gananciosa. A mulher é uma igreja gananciosa. Aí Ló aqui falou o quê? Então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão. Porque Ló se separa de Abraão. Expliquei já essa questão aí já. Ló se separa de Abraão. Né? Porque Ló se separou de Abraão? Por causa da ganância. Ló se separou de Abraão por causa da ganância. Da avareza. Entendeu? Ló. Depois que a mulher lá também, ela é o quê? Ela é gananciosa, ela tá vestida de ouro, de pedra preciosa, né? Tá ali, é uma mulher gananciosa. É um código espiritual. E Ló aqui no código de Gênesis é o quê? Retrato do ministério o quê? De defesa. Só que lá, Apocalipse, nós leu lá, essa mulher aqui tá vestida de vermelho, não é? Mas vamos entender agora porque ela tá vestida de vermelho. Então Ló, que é o ministério de direito, né? Nos códigos, escolheu para si toda a planície do Jordão, né? Separou de Abraão, que era ganância, da avareza. E Ló viajou para o leste. Esse leste aqui é um segredo também, né? Leste, Eurochina, né? Nova ordem mundial, é um segredo, tá? Aí fala, que Ló viajou para o leste e eles se separaram, né? Um do outro. Abraão, né? Habitou na terra de Canaã. E Ló habitou na cidade das planícies. E armou a sua tenda em direção a quê? A Sodoma. Diz que Ló se separou de Abraão. Abraão ali, espiritualmente, representa os 144 mil. E Ló representa o ministério de defesa. E Ló se separa de quem? Se separa de Abraão. Ou seja, o Ló, que representa o ministério de defesa, se separa dos 54 mil. Cai na ganância, cai em pecado, né? Cai em ganância, inveja, entendeu? Essas coisas. Ainda aí, Abraão habitou na terra de Canaã, mas Ló habitou nas cidades da planície. E armou sua tenda da onde? Em Sodoma. Tá vendo? Por isso que lá em Apocalipse, tá dizendo o quê? Que a mulher está vestida de vermelho. Porque Ló foi para onde? Para o lado vermelho. Foi para Sodoma. Ela se pintou de vermelho. Entendeu? Era azul, aí pintou de vermelho. A parede era azul, aí pintou a parede de vermelho. Pintou de vermelho. Porque se contaminou com o quê? Com o lado direito. Se contaminou com Sodoma. Ló foi morar em Sodoma. Se separou de Abraão, né? Um aprovado, um ancião, né? Cabelo branco. Se separou de Abraão e foi habitar com quem? Com sodomitas, com os vermelhos. Né? Com os pecadores, né? Ali. Por isso que, né? Ou seja, o ministério que tinha parede azul, isso pintou de vermelho. Por isso que fala que a mulher aqui está de quê? De vermelho. Que é um código. Entendeu, irmãos? Quer ver mais? Bora aprofundar mais? Bora aprofundar mais. Vamos aqui. Por isso que Ló, que é o ministério de defesa, nos códigos aqui, foi para Sodoma, né? Se contaminou com Sodoma, né? Se pintou de vermelho. Entendeu? A mulher pintou de vermelho. A parede era azul e pintou de vermelho. Entendeu? Aí vamos aprofundar aqui, ó.
E vamos lá para Isaías 3. Isaías 3. Verso 8 e 9. Vamos lá. Isaías 3, 8 e 9. Vamos ver. Eu espero que os irmãos estão entendendo a mensagem. Isaías 3, 8 e 9. Aliás, Isaías 3, isso mesmo. Isaías 3, verso 8 e 9. Ele diz o seguinte, ó. Pois Yahshalá, tá vendo? Lá em Gênesis fala que é Ló, porque Ló é o mensageiro direito, que vai, né, que vai morar com os mortos, que vai morar com Sodoma, com os vermelhos. Aí a época fala que a mulher está feita de vermelho, por quê? Porque foi pro lado vermelho. A parede era azul e eles pintou de vermelho. Ó. O mensageiro direito, o mensageiro de Ló, a parede deles era azul, aí eles pintou de vermelho, porque as habitam passaram a habitar com Sodomita agora. Né? Traiu os irmãos do lado direito e foi, né? Traiu com boi. Adorou, infelizmente, né? Aqui, ó. Isaías 3, 8 e 9. Ó. Pois Yahshalá, tá vendo aí? Yahshalá, que é Ló, isso é defesa. E Yahshalá está arruinado. A casa foi desolada, não foi? Nós leu? Mateus 23, né? Apocalipse 17. A casa foi desolada, né? O templo até foi desolado, foi destruído, foi arruinado. Muitos poderosos foi arruinado. Foi traído, enganado, né? Foi enganado, traído e arruinado. Por Yahshalá, entendeu? Enganado, traído e arruinado. Esse povo aí, ó. O santuário eterno. Pois Yahshalá está arruinada. E Yaldá está caída. Caiu, não. Caiu. Fanatismo religioso, inveja, ganância. Entendeu? Ignorância, né? Teimosia, rebelião. Vendo aí, ó? Pois Yahshalá está arruinada. E Yaldá está caída. Vendo aí? Porque suas línguas, né, e seus feitos, né, são contra o Yahweh, tá vendo? Contra o Criador, para provocar os olhos à sua glória. Verso 9. O aspecto do seu semblante testemunha contra eles. Tá vendo? O próprio aspecto do rosto deles testemunha contra eles. Eles sabem que eles caiu, mas eles não confessam porque são orgulhosos. Entendeu? Está lá no livro de Salmos 94, verso 2, né? Que Yahweh fala, levanta o juiz da terra e dá atribuição aos orgulhosos, porque eles são orgulhosos. Eles sabem que eles caíram. Agora está escrito aqui, ó. O próprio semblante do rosto deles testemunha contra eles, só que eles não confessam que eles caíram, porque são orgulhosos, são teimosos, são ignorantes, são sem temor eterno, não tem humildade para reconhecer o erro, entendeu? Porque a humildade pode mudar tudo, né? A humildade ali, o coração quebrantado, pode mudar tudo. Porque está escrito que o eterno jamais rejeita o coração quebrantado, né? E arrependido. Mas eles não é humilde para reconhecer o erro. Não é humilde para poder se humilhar do eterno aqui e confessar, pai, eu caí, de fato eu errei. Mas não é assim não. Eles é o quê? Eles é arrogante. Entendeu? Eles é raça ruim mesmo, entendeu? Felizmente essa palavra, né? É dura, mas é verdade. Aí, o aspecto do seu semblante, do seu rosto, testemunha contra eles. E eles declaram o seu pecado como semelhante ao que? A Sodoma. Que é o que? Gênesis 3, verso de número 13. Abraão habitou em Canaã, mas Ló, que é Ló, é Oxalã, habitou na cidade de quem? Da planície. E a moça teve sobre quem? Sobre o sodomita. Então Ló aqui está sendo retratado com quem? Com o Oxalã. Que fez o pecado como Sodoma. Isaías 3, verso 9. Fez o pecado como Sodoma. Tá vendo aí? Como sodomitas. Por isso que a mulher, Apocalipse 13 lá, João viu ela o quê? Vestido de vermelho, porque ele pintou a parede que era azul, né? Ele pintou de vermelho. Se pintou com vermelho, né? Se contaminou com os sodomitas, com os vermelhos, né? Entendeu? Com boi. É isso aí, infelizmente, né? Quer ver mais? Quer ver mais? Aprofundar mais? Vou ler aqui de novo, Apocalipse 17. Vou ler de novo. Ó, verso de número 4. E a mulher, Yahshalã, né? Espiritualmente, Yaldá, estava vestida de púrpura e de vermelho. Vermelho, né? Esse pecado como Sodoma, Ló, deixou Abraão, estava habitando nos vermelhos, né? No Sodoma, nos vermelhos. Aí, beleza. Vamos agora para Isaías, Jeremias 22. Abra comigo. Jeremias 22, verso 1 e 5. Verso 1 ao 5. Jeremias 22, verso 1 ao 5. E o seguinte, Jeremias 22, verso 1 ao 5.
Assim diz o Ial. Desce a casa do rei de Yaldá, tá vendo? A rei de Yaldá. Presta atenção, o rei de Yaldá. E lá fala essa palavra, verso 2. E dizem, ouve a palavra do Ial, ó rei de Yaldá. Quem é o rei de Yaldá nesse momento? Quem está sendo o rei de Yaldá? É o Nicodemos, do último agente espiritual, porque o homem direito, né, o Davi, o Moisés, não está aí no meio dos irmãos, não. Ele está fora. Então, nesse momento, quem é que está sendo o rei de Yaldá, que está de frente, liderando? Quem é? É o Nicodemos, é o vencedor, é o vitorioso. Estou falando dele, é o último agente espiritual. Entendeu? Que oprime a herança do Eterno, né? Que devora o povo eterno, que engana eles. Ouve a palavra do Ial, ó rei de Yaldá, que se assenta sobre o trono de Davi. Pronto, aqui tem um código, outro código que diz que esse rei de Yaldá aqui, ele se assenta sobre o trono de Davi. Quem é Davi? É o homem direito. Tá vendo? São duas pessoas, traz duas pessoas. Esse rei de Yaldá aqui, atualmente, agora, está sendo quem? O Nicodemos, o traidor, né? O último agente espiritual. E ele está sentado sobre o trono de Davi, ou seja, sobre a cadeira de Moisés, que Davi e Moisés se casam, não é? Então, ele está sentado sobre quem? Sobre o trono de Davi, sobre a cadeira de Moisés, não é? Beleza. Quem foi, primeiramente, que se assentou sobre o trono de Davi? O Davi lá no tempo passado. Quem foi o primeiro homem? Muitos falam aí que foi Salomão, né? Que exerceu o lugar do pai, né? Depois que Davi morreu. Não. O primeiro a se assentar no trono de Davi foi Absalão, que usurpou o lugar do pai. Não foi? Tomou o lugar do pai. Que é um código espiritual. Porque fala aqui, ó. Ouve a palavra do Ial, ó rei de Aldá. Ou seja, está falando do antimachia espiritual. Porque Absalão, né? E Absalão é a tipologia do antimachia. Entendeu? O Absalão, ele engana o pai dele, Davi, né? Davi confiou nele, deixou ele voltar para Yashalã. Não foi depois que Absalão matou o irmão dele, Davi expulsou ele de Yashalã. Depois Davi, né, confiou em Absalão e aceitou de novo e ele em Yashalã. Aí ele traiu Davi. Ele tomou o reino de Davi, não foi? Usou por lugar do pai. Porque Absalão é uma tipologia do antimachia. E está sendo retratado aqui como quem? Como Nicodemos, como vitorioso. Porque Absalão, quando você lê lá 2 Samuel, parece, de capítulo número 12, né? Diz que Natan repreende Davi, né? Depois Davi cai. Por que Davi cai? Porque é outro código. Porque o Moisés direito também cai, né? Não é uma forma que Davi caiu lá, em adultério, não foi? Matou um inocente lá, Davi. Aí também é conhecido no fim dos tempos. Né? Espiritualmente, no meio da igreja. Davi também, o Moisés direito ia cair espiritualmente. Que a história se repete. Davi caiu lá, e espiritualmente, o ministério direito, que é o ministério de Davi, né, também ia cair espiritualmente. Entendeu? Aí Natan repreende Davi, fala o que ele fala. Ó, porque você desprezou o mandamento do Criador, né, o mandamento do Criador, né, e matou Urias, né, o inocente, que, né, eu li, né, aí Natan fala, né, já a espada jamais sairá da sua casa, né, a espada jamais sairá da sua casa, que é a doutrina. A espada ali é a doutrina, né, jamais sai da casa, né. Todas as manhãs e todas as noites passará. Isaías 28, verso 19. É um código. Por isso que Natan fala, né? A espada jamais sairá da casa, o templo é eterno. Jamais. Sempre a passar ali a espada, ó, um fogo, né? Para purificar a igreja. Jamais sairá da sua casa. Entendeu? Todas as manhãs, todas as tardes passará. Isaías 28, verso 19. Aí Natan continua e fala, né? Por isso também, né, Ial levantará um mal sobre ele a tua casa. Ou seja, um mal que se levantar na própria casa de Davi. Dentro da casa de Davi, que comendo um pouco Davi, se levanta contra Davi. Dentro da casa, não é fora da casa, é dentro. O próprio mal que se levanta dentro da casa de Davi, que é Absalão, que apresenta um monte de magia espiritual, que reinou sobre o trono de Davi. Por isso fala aqui, ó, Jeremias 22, verso 2. Ouve a palavra de Yaldá, ouve a palavra de Ial, ó rei de Yaldá, ó antimachia, né, espiritual, né, o Nicodemos, falando do último espiritual, que se assenta sobre o trono de Davi. Ele se assenta, porque usurpou o lugar de Davi, ele enganou Davi. Davi confiou nele. E não foi Davi, confiou em Absalão e ordenou Absalão voltar, não foi? Voltar para Absalão. Absalão enganou ele. Aí Davi, achando que ele estava sendo sincero, deixou ele voltar para Absalão. Depois ele traiu Davi, tomou o trono do pai. Entendeu? Que é o mal que Natan falou que ia se levantar contra Davi, né, na própria casa dele, dentro da própria casa.
casa de Davi levantaria o mal. Quem é? É um antimachista espiritual. É um vitorioso. Porque o Davi confia no seu, né? No seu amigo, né? Confia nele e é traído. O mal se levanta. Dentro da casa de Davi. Dentro da casa, né? Fora, tá vendo aí? Porque a terceira batida na pedra ocorre dentro da casa, dentro do templo. A segunda correu fora, pelo boi. Mas a terceira ocorre dentro da casa, dentro da casa. E Natan fala, dentro da sua própria casa, dentro, levantaria o mal. Entendeu? Que estaria a desgraça, né? Ali no santuário, né? Na casa de Davi. Entendeu? Ia arruinar muitos. Entendeu? Aí olha aqui, ó. Ouve a palavra de Yaldá, ó rei. Ouve a palavra do Criador, né? Ó Yaldá. Que se assenta sobre a trono de Davi, né? Porque Absalão usurpou o lugar do pai, não foi? Tomou o lugar do pai, porque é a profecia. Jeremias 9, vamos rapidinho. Jeremias 9, verso 4. Jeremias 9, verso 4. É o seguinte, ó. Absalão tomou o reino do pai, não foi? Tomou o reino do pai e se assentou no lugar do pai, né? Forçado ali, né? Tomou o reino do pai. Aí você vai, por que tomou o reino do pai? Usurpou? Porque é a profecia, um código espiritual. Jeremias 4, 9, verso 4. Jeremias 9, verso 4, diz o seguinte. Ó, diz o seguinte. Prestai muita atenção, cada um ao seu próximo. Tá vendo aí? E não confieis. Tá vendo aí? A profecia. Mas Davi confiou, não foi? No filho da Absalão, foi traído. E teve o trono usurpado. Pelo que ele confiou, né? Ainda, prestai atenção, né? Muita atenção, muita atenção. Cada um a seu próximo. E não confiei em nenhum irmão, pois todo irmão irá usurpar. Nessa tradução aqui que eu estou lendo, fala usurpar, né? Usurpar o quê? O lugar do outro. Aqui um vai querer tomar o lugar do outro. Inveja. A gente fala de inveja, ódio, né? Por questão de poder, entendeu? Poder. Aqui eu tomar o lugar do outro, ó. Tá vendo aí, ó? E não confiais em nenhum irmão, né? Pois todo irmão não irá usurpar, tá vendo aí? Absalão usurpou o lugar de Davi, o lugar do pai dele. Fala aqui, ó. Jeremias 22, verso 2, ó. Ouvi a palavra do Ial, ó rei de Aldá, que é o antimachista espiritual, né? Que está sentado sobre o Davi, né? Usurpou o lugar do pai, enganou o pai. Davi confiou no seu amigo e foi traído. Tá vendo aí? O mal se ergueu na própria casa. A traição. Dentro da própria casa, dentro da casa de Davi. Tu e teus servos e teu povo, né? Tu e teus servos, diz que Iá falou o quê? O último machista espiritual aqui. Ouve a palavra de Ial, ó rei de Aldá, né? O último machista espiritual. Que se assenta sobre o trono de Davi, usurpou o lugar dele, enganou ele. Tu e teus servos, quem é? Tu e teus bajuladores. Tu e teus 10 reis, que coroa ele, né? O último machista, o Nicodemos. Tu e teus servos e o teu povo que adentra por esses portões, que é de Al-Shalã, portão de Al-Shalã. Verso 3. Assim diz o Ial, vós executais juízo e justiça. Livrai o espilhado da mão do opressor, e não cometais erro. Não façais violência para o estrangeiro. Violência, vendo aí? Né? Maus tratos, né? As ovelhas do Eterno. Não façais violência ao estrangeiro, né? Nem ao órfão, nem à viúva, nem derramais sangue inocente neste lugar. Que lugar? No tempo eterno. Entendeu? Sangue inocente. Que está lá em Mateus 23, lembra? Yal-Shalom, que mata os profetas. Vendo aí? Aí, por 17 fala, né? E a mulher que viste tem embriagado com sangue de quem? Dos profetas. É um código. Derrama sangue inocente de quem? Dos profetas. Nesse lugar, Yal-Shalom, né? No tempo eterno. Espiritual. Faz violência, tá vendo aí? Ó? Aos irmãos, né? Ao sangue inocente. Porque se vós, verso 4, porque se vós de fato fizerdes isto, né? Fazer justiça, né? Fazer juízo e justiça, então adentrarão pelos portões desta casa, né? Reis que se assentarão sobre o trono de Davi e serão levados em carruagem, tá? Isso aí, serão levados no arrebatamento, ó. Se eles fizerem justiça, né? Ao órfão, ao estrangeiro, à viúva, eles seriam levados em carruagem, ó, arrebatamento. Eles seriam levados em carruagem e em cavalos. Em Elias foi, né? Em carruagem de fogo. Então, e ele e seus servos e o seu povo. Mas, verso 5, mas se vós não ouvirdes essas palavras, forem rebeldes, né? Rebeldes, teimosos,
Mas se não ouvir essas palavras, né, eu juro, Iau falando, Iau, o próprio criador falando, não é nem Yaucha, em Jeremias, é Iau falando, o próprio criador. Eu juro, mas se vós não ouvirem essas palavras, se for rebeldes, eu juro por mim mesmo, falando de Iau. É Iau falando, o próprio criador. Eu juro por mim mesmo, diz Iau, que esta casa, que é Iau Shalom, né? Que essa casa tornar-se-á em uma desolação. Tá vendo aí? Iau Shalom, que mostra os profetas. Por isso a casa é desolada. Porque mostrando que ele foi rebelde. Que Iau desolou a casa deles. Entendeu? Iau desolou a casa deles. Que depois mostra os irmãos e Iau se desolou na casa. Porque mostrando que eles não se arrependeram. Eles não deu ouvido, né? Continuou rebelde. Aí Iau vai e destrói a casa. Né? Destrói a sua habitação, né? Destrói a habitação onde ele era adorado. Iau, o próprio Criador, destrói. Entendeu? E mostrou que eles não se arrependeram, né? Infelizmente. Aqui, ó. Eu vou pegar agora Jeremias, no mesmo capítulo, ó, no verso 31. Diz o seguinte: ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça. Edifica sua casa sobre a injustiça. Porque é outro código, tem Mateus 7. Vou ler rapidinho. Mateus 7. Ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça, né? Entendeu? Com violência. Aqui, ó, Mateus 7. Aqui, ó, Mateus 7. Mateus 7, verso 26. Diz o seguinte: e aquele que ouve essas minhas palavras, mas não obedece, que está lá em Jeremias, verso 22, no verso 4, no verso 5, que já falou, mas se vocês não ouvirem essas minhas palavras, ou seja, se vocês ouvirem essa palavra e não praticar, né? Não praticar juízo e justiça sobre o órfão, sobre o estrangeiro, sobre a viúva, né? Eu juro por mim mesmo, diz Yahweh, que essa casa será destruída, desolada, que a habitação que vocês me adoram são destruídos. Aí fala aqui Mateus 7, ó. Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica sua casa sobre a injustiça, né, sobre a violência. Aí você vai para Mateus 7, verso 26, diz assim: aquele que ouça minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, né, louco, porque a loucura é rejeitar a verdade, né, a palavra. E aí, ó, aquele que ouça minhas palavras e não as pratica, né, compará-lo-ei ao homem louco que edificou sua casa sobre o quê? Sobre a injustiça. Então, nós leu lá. Sobre a areia, né? Sobre a injustiça, que está lá em Jeremias 22, verso 13, nós leu. Né? Comparou-ei ao homem louco que edificou sua casa sobre a injustiça, sobre a areia. Verso 27. E desceu a chuva, vieram as inundações, e assopraram o vento, e golpearam contra aquela casa, que casa? No estado direito. E ela caiu. Lembra de Isaías 3, verso 8? Porque Alxalã está arruinada, né? Arruinada. E Aldá está aqui, caída. Entendeu? E desceu a chuva. Vieram as inundações. Que inundações são essas? Jó 34, 20. E os poderosos serão o quê? Tomados, inundados pelas águas de Isaías 28, verso 2. Entendeu? Essas inundações aqui está falando. De Jó 34, 20. E Isaías 28, 2. E a chuva, e desceu a chuva. Vieram as inundações, palavra. E sopraram os ventos e os golpearam contra aquela casa, lá direito. E ela caiu. E a nossa caída, né? Jeremias, Isaías 3, verso 8 e 9. E foi grande a sua queda. O que eu falei? Que a queda foi grande. Foi que o pecado foi cabeludo da terceira batida na pedra, né? Que a queda do Messias direito foi pior que a do Messias esquerdo. Foi um pecado grande. Foi lá aqui, ó. E foi grande a sua queda. Foi grande a sua ruína. Foi um pecado cabeludo. O pecado que Davi cometeu lá não foi grave? Foi grave. Foi um adultério, não foi? Um adultério, né? Idolatria, né? Ali, espiritualmente, né? Idolatrar a mulher ali, né? Adultério e um homicídio, não foi? Um homicídio. Matou um inocente. Entendeu? Matou um inocente. Foi pecado cabeludo. Viu? Aqui, ó. É um código, ó. E grande foi a sua queda. Foi um pecado cabeludo. Foi um pecado grande. Tá pior do que o ministério esquerdo. Infelizmente. Entendeu? Vamos continuar lá para Isaías, Jeremias, né? Porque lá em Apocalipse 17, que nós estávamos lendo, diz que a mulher está vestida de vermelhão, né? De vermelho. Não é?
Por quê? Porque ela foi para onde? Ló foi para o lado direito, de esquerdo, não foi? Ou seja, se o lado esquerdo, o lado direito, que é Ló, se pintou de vermelho, foi para Sodoma. A parede que era azul, ele pintou de vermelho. Se contaminou com o boi, né? Começaram de vermelho lá. Por isso que fala que a mulher lá estava de vermelho. E ao Shalom, né? Espiritualmente. Vamos lá, agora vamos continuar aqui, né? Para poder fechar o vídeo. Jeremias. Jeremias de número 22, né? Continuar aqui no verso de número agora 14. Diz o seguinte. Que diz, eu edificarei para mim uma casa. Na injustiça, né? Na lei de Mateus agora. Aí, né? Quem ouve minhas palavras não pratica, assemelhar ao homem que louco, que edificou sua casa sobre quê? Sobre a areia, sobre a injustiça, né? É de Mateus, é um código. Que diz, eu edificarei para mim uma casa ampla e câmaras grandes, né? E abre para ela janelas, revestidas com cedro e pintadas como vermelhão. Meu Pai do céu. Tá vendo aí, irmãos? Por isso que a Apocalipse 17 fala. Ó, 17, vou ler de novo. 17, verso de número 13. Assim ele me levou-me em espírito, né? E é espiritual, para o deserto, né? O que é o deserto? Brasil. Por quê? Porque essa mulher aqui, ó, essa casa aqui, espiritualmente, está na onde? Tá no Brasil. Porque a lei vem da onde? Do deserto, do Brasil, de Sião. De Al-Shalom vem da lei. Do Brasil, né? Que a mulher vai vir alimentar, ser alimentada no Brasil. Entendeu? É um código. E eu vi uma mulher, que mulher? Nós já sabe quem é espiritualmente. E assentada sobre uma besta de cor de quê? De vermelho. Tá vendo? De vermelho. Por quê? Porque Ló foi para onde? Ló, que é o ministério azul de defesa, foi para onde? O ministério vermelho. Você pintou de quê? De vermelho. Então tá aqui, ó. Meu Pai do céu, moço. Jeremias 22, 14. Vendo aí, ó. Que diz, eu edificarei para mim uma casa ampla e câmaras grandes, e abre para ela janelas, revestidas com seda pintada de quê? De vermelhão. Vermelhão. A parede que era azul, né? E pintou de quê? De vermelho. Por isso que a mulher está vestida de quê? De vermelho. E está abriagada com o sangue do quê? Dos profetas. E Al-Shalom, que mata os profetas. Está embriagada com o sangue dos santos, né? Quem é? Os profetas. É um código espiritual. Entendeu? E Al-Shalom, que mata os profetas. Está embriagado com o sangue dos profetas, espiritualmente. Entendeu? E porque faz violência aqui, faz violência, ó. Jeremias 22, verso de número 13. Faz violência, tá vendo? O pessoal fala que está embriagado com o sangue dos santos, que é os profetas, que mata os profetas. Faz violência, né? Aí, ó. Assim diz Yahweh, Jeremias 22, verso 3. Assim diz Yahweh, vós executai juízo e justiça na terra, né? E livrai o expelido da opressão, da mão do opressor. E estrangeiros e órfãos, nem viúvas, nem derrameis sangue nesse lugar, mas eles derramam. E Al-Shalom, que mata os profetas, entendeu? Porque a mulher está vestida de quê? De vermelho, pintou de vermelho, a parede que era azul, pintou de vermelho, e ela é embriagada com o sangue dos profetas, porque faz violência. Mata os profetas, mata os irmãos espiritualmente. Entendeu? Mas é isso aí, irmãos. Vou encerrar o vídeo aqui, tá? Porque já está bem extenso, né? 1h08. Então é isso aí, irmãos. Espero que os irmãos aí compreendan a mensagem. E, infelizmente, irmãos, a mensagem é forte, tá? Né? Mas tem que ser passado. Porque o meu compromisso aqui não é atingir os irmãos, né? Muito menos querer se vingar dos irmãos. Nada disso. Não. A mensagem tem que ser passada. E a mensagem mostra bem clara, né? Mostra bem claro que haveria, né? Que próximo do arrebatamento ali haveria uma terceira batida na pedra. Né? O próprio mensageiro lá, o Romano Direito, né? Falou isso. Né? Que haveria uma terceira batida. Haveria uma terceira. Tinha que haver, para cumprir as escrituras. E seria próximo do arrebatamento. Entendeu? Próximo do arrebatamento. Né? Que viria essa batida na pedra. Porque é outro código. Vou ler rapidinho para os irmãos aqui. Né? Que seria que essa terceira rebelião aconteceria próximo do arrebatamento, né? Do primeiro arrebatamento. Vou ler para os irmãos aqui, ó. Rapidinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 3. Diz o seguinte, é um código, ó. Diz, ninguém vos engane
De maneira alguma, tá vendo aí? Que está escrito lá em Jeremias 9, verso 4. Prestar atenção cada um ao seu próximo. E não confiei em um irmão, ou seja, não confiei em um irmão, porque um irmão não faz mais do que usurpar, né? Outra tradução diz, não faz mais do que enganar. Isso fala aqui, ó. Ninguém vos engane. Nenhum irmão vos engane. Não confie em ninguém. Ninguém vos engane, de maneira alguma, pois aquele dia, que dia é o arrebatamento, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Que apostasia é essa? O que é apostasia? Apostasia vem de afastar. Afastar do quê? Da verdadeira doutrina eterna. Entendeu? Apostasia, que é a terceira rebelião, estou falando aqui. Ó. Por quê? Porque a terceira rebelião ela ocorreria próximo do arrebatamento. Por isso fala aqui, ó. Ninguém de maneira alguma vos engana, porque aquele dia, o dia do arrebatamento, não virá. Entendeu? O arrebatamento não virá enquanto não vier a terceira batida na pedra, a apostasia. Apostasia é a pessoa se desviar do verdadeiro evangelho, do evangelho eterno. Se desviar, né? E tornar a recair de novo, 2 vezes mortos. Entendeu? Aqui fala, né? Que esse dia do arrebatamento, o arrebatamento não virá sem que venha essa terceira rebelião. Entendeu? Né? Depois também se manifestaria o homem do pecado, o filho da perdição, o antimachia. Entendeu? Enfim, é isso aí, irmãos. Que essa apostasia aqui está falando que espiritualmente da terceira rebelião. Né? Os irmãos iam se afastar da fé, né? Da verdadeira doutrina, do evangelho eterno. E iam tornar a recair de novo. É 2 vezes mortos. Entendeu? Então é isso. Apostasia, né? Quer cair mais fundo? Vamos ler aqui Timóteo 4, verso 1. Vamos ver o que é essa apostasia aqui. É se afastar do, do verdadeiro evangelho. É tornar a recair de novo, né? Tornar a se embriagar de novo. Por isso que lá fala que em Mateus 17, capítulo 17, fala que a mulher estava embriagada. Entendeu? É doutrina, entendeu? Se desviou, caiu. Idolatria, fanatismo, caiu. Entendeu? Né? Se afasta da fé, né? Se afasta todo o verdadeiro evangelho que eles receberam, né? 2 vezes mortos, recaiu de novo. Aí é apostasia, né? Entendeu? Aí fala aqui, ó. 1 Timóteo 4, 1 ao 3. 1 Timóteo 4, 1 ao 3. Diz o seguinte. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, sabe aí? No fim dos tempos, né? Próximo do arrebatamento, alguns deixarão o que é a fé. Tá vendo? Alguns deixarão o que é a sã doutrina. O evangelho eterno. Deixarão, né? Cairão no fanatismo religioso, idolatria, ganância, inveja, ódio, discórdia. Entendeu? Alguns deixarão o que? A sã doutrina, né? A fé, a verdadeira religião, né? A verdadeira doutrina do eterno. 2 vezes mortos. Dando ouvidos o quê? A espíritos enganadores. E ao quê? A doutrina, né? Por falar em São Licença, né? Esse dia não viria, o do arrebatamento não viria, antes que venha o quê? A apostasia do quê? Da doutrina. Da doutrina. Porque eles deixariam essa doutrina, ia se apostatar dessa doutrina, para ouvir a doutrina de demônios aqui, ó. Enganação. Falar, né? Cuidado, que nenhum irmão vos engane. Confiar em nenhum irmão. Porque todo irmão não faz mais que enganar. Doutrina de demônio. Entendeu? Bajula, paz, irmão. Né? Faça paz. Mas no seu interior há uma cilada. Falar que os poderosos foram arruinados, né? Com o antimachia espiritual. O antimachia espiritual conquistou eles, né? O Judas conquistou eles, com bajulação, com palavras bonitas, né? Conquistou eles, depois, né? Traiu eles, depois arruinou eles. Daniel 8, que eu passei para os irmãos já, né? E ele arruinou a muitos poderosos, né? Muitos poderosos foram arruinados. Foram traídos e arruinados. Entendeu? O que é os poderosos? Jó 4:20. Já passei essa mensagem aí já. Beleza? Ora, o Espírito especialmente diz que nos últimos tempos, no fim dos tempos, alguns deixarão a sã doutrina, a fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Vendo aí, ó. Né? Homens que falam mentiras em hipocrisia, são hipócritas, vendo aí, ó. Tendo a sua própria consciência corrompida. Tá vendo? Né? Atenção agora aqui, ó. Proibiram o casamento. Como assim proibiram o casamento? Esses irmãos aqui, esses traidores aqui, ó, eles proíbem o casamento.
eles não casam com Yalcha e não deixam a igreja fiel casar. Tá lá Mateus 23, verso 13. Eles não entram o quê? Nas bodas, entendeu? É um código. Lá em Mateus 23. Aí vós, que fariseus, hipócritas, que vocês fechem, tem um reino do reino, tem a chave do reino. Que chave é? A chave de Davi, que está em Mateus, que está em Apocalipse 3. A chave do conhecimento, que está em Daniel 12, né? Que tem o Evangelho Eterno, Daniel 12, verso 4. Vocês têm esse conhecimento eterno aí, você tem a chave do conhecimento, do Evangelho Eterno. Vocês não entram nas bodas, não entram, né, no casamento, não casam com Yalcha e não deixam os irmãos casar, impedindo, fica atrapalhando os irmãos, fica censurando os irmãos, para não deixar a palavra chegar nos ouvidos dos irmãos. Não entra nas bodas, né, do cordeiro, né, não entra no casamento, não casa com Yalcha e não deixa os outros casar com Yalcha. Fala aqui, ó, proibiram o casamento. De quem? Da igreja pura com Yalcha. Isso proíbe, fica impedindo, atrapalhando, né? Sambalate, que atrapalha a edificação espiritual dos irmãos. Ele não permite que a palavra da verdade chegue nos ouvidos dos irmãos, para os irmãos, né, crescer espiritualmente e se tornar primícias, para subir, para casar com Yalcha. Isso proíbe o casamento. Fala aqui, ó. Proibiram o casamento. De quem? Da igreja pura com Yalcha. Proibindo. Não entra nas bodas, não entra e não deixa os outros entrar. Não casam com Yalcha e não deixa os outros irmãos casarem com Yalcha. Entendeu? É um código. Entendeu, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Espero que vão entender essa mensagem aí. Fica essa palavra aí, né? É que os irmãos, que Yahweh aí venha abrir a mente dos irmãos, né? E é isso que eu tinha que passar para os irmãos. Até a próxima, se assim se permitir, né? O vídeo está aqui já 1 hora e 16 minutos. Tá bem extenso, né? Mas é isso. Espero que o irmão compreenda a mensagem aí, né? Então é isso. Até a próxima, se assim se permitir. Fui.